ética na política vai morrendo aos poucos, quando a cada momento nós assistimos um retrocesso. É evidente que este fato, que leva um ministro a pedir demissão, seria um fato de rotina num governo normal, não é? Se nós estivéssemos vivendo a normalidade absoluta, certamente não haveria esse impacto, a demissão de um ministro. O que provoca o impacto não é a demissão. As razões dela é que provocam o impacto, que nos entristece. Afinal, mais grave do que a demissão é, sem dúvida, as razões que a motivaram. O desgaste do governo é enorme com o afastamento de Sérgio Moro, porque era o seu ministro mais popular, indiscutivelmente. Conferia ao governo credibilidade. Era uma espécie de aval ético à atuação do presidente da República, muito contestado por correntes políticas no país. Então imaginava-se que Sérgio Moro fosse tratado com todos os cuidados pelo presidente. E nunca foi assim desde o início. Nós assistimos vários episódios em que o ministro Sérgio Moro foi desautorizado. Alguns diziam até, mas o ministro está rasgando a sua biografia ao aceitar as imposições do presidente. Retrocessos deploráveis no combate à corrupção, como, por exemplo, em relação a instrumentos essenciais de fiscalização, o COAF. O COAF foi, obviamente, minimizado, né? Recebeu uma trombada. O COAF foi transferido mais de uma vez, mas sempre para pior, né? A primeira transferência foi a correta para o Ministério da Justiça, depois voltou para a Economia e depois foi para o Banco Central, né, com funções certamente menores. Aí veio a Receita Federal. O papel de auditagem da Receita Federal, quando passou a incomodar poderosos, recebeu uma trombada vinda do comando da nação. Então, mais um instrumento precioso para os inquéritos em curso, para as investigações, mais um instrumento foi desestruturado, com repercussão internacional. No GAFI, por exemplo, lá na França, que reúne nações no combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, enfim, à corrupção, a repercussão foi péssima. Enfim, em todo o mundo houve uma péssima repercussão em razão desses retrocessos deploráveis que partiram do Executivo, foram para o Judiciário, com certamente uma participação indireta do próprio Presidente da República em alguns inquéritos, né, que mereceram a interposição de ações para o seu trancamento, para o impedimento às investigações. Todos sabem do que eu estou falando. Evito falar até para não fulanizar essa questão, evito dar nomes, mas todos sabem que inquéritos foram, no linguajar bem popular, atrapalhados, né? Exatamente com os objetivos de fazer prevalecer a impunidade direcionada, né? E isso, obviamente, depõe contra a moderna justiça que todos nós desejamos e que foi, sem dúvida nenhuma, um ponto alto do debate nacional desde 2013, quando a população foi para as ruas do país exigir um comando ético para a nação e a ruptura com o sistema que passaram a chamar de velha política, mas que não é de velha ou nova, é má política, é a política da contaminação pela corrupção, não é, especialmente. Então, esse foi o debate alto dos últimos anos no Brasil. A ruptura com o sistema antigo, uma nova justiça onde todos pudessem ser iguais perante a lei. Então, nós passamos a assistir esses retrocessos imperdoáveis. A partir da presidência da República, sim. Vamos ser francos, nós não temos razões para esconder esta realidade, até porque as pessoas lúcidas, as pessoas inteligentes e bem informadas sabem
perfeitamente porque eu estou dizendo isso. Então, o ministro Sérgio Moro passou a enfrentar dificuldades incríveis, né? Passou a caminhar no fio da navalha, equilibrando-se, tornou-se um equilibrista, a serviço do país, sim, porque a prioridade para ele era o pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência. Era colocar os marginais mais perigosos em presídio de segurança máxima, com absoluta segurança para a população, e fez exatamente isso quando transferiu os marginais, os bandidos perigosos do PCC. E trabalhou muito, mudou até a sua característica, passou a articular politicamente no Congresso, passou a manter contatos com lideranças, com partidos, com políticos, aceitando sempre o debate, comparecendo às comissões das duas casas, enfrentando os questionamentos, sobretudo quando surgiu o Intercept, que revelou criminosamente vazamentos numa invasão à privacidade das pessoas, né, numa bisbilhotagem criminosa. Enfrentou e superou aquelas dificuldades com grandeza, porque nada tinha a temer diante daqueles fatos, não é? Não havia nada naquele vazamento que comprometia, o objetivo era outro, o objetivo era anular sentenças que colocaram, por exemplo, Lula na cadeia. Esse era o objetivo claro, anular sentenças que foram sentenças que foram resultantes de um longo processo, de um longo itinerário jurídico, né, com amplo espaço para a defesa, sentenças cobertas por provas documentais, materiais, testemunhais, e que passaram e que foram confirmadas em várias instâncias, primeira instância, segunda instância, depois STJ e Supremo Tribunal Federal, em razão dos recursos que foram interpostos, mas aqueles vazamentos tinham esse objetivo, e por isso Moro e Deltan Dallagnol foram vítimas de ataques frontais e descabidos, né, durante um certo período, e ele superou essa tempestade também. Então, entre fazer algumas concessões, mas garantir o instrumento para promover avanços, Moro preferiu fazer algumas concessões e as fez ao governo e ao presidente. Aceitou a desautorização em alguns momentos. Vários episódios aconteceram, Ministério Público, Polícia Federal. Vocês se lembram da substituição do superintendente lá no Rio de Janeiro? Sérgio Moro foi fazendo algumas concessões, mas aí, obviamente, a represa estourou. A barragem não suportou a pressão. Explodiu a barragem e deu no que deu. O ministro Sérgio Moro acabou pedindo demissão em razão da demissão de um homem de confiança que ele trouxe também levou do Paraná para Brasília para chefiar a Polícia Federal como diretor-geral da Polícia Federal, o competente Maurício Valeixo. Exatamente aquilo que o próprio Moro disse. Mas substituir por quê? Qual é a razão da substituição? Não se discute quem vai assumir o lugar. O que se discute é por quê, para quê, não é? Então, evidentemente, na véspera da demissão do ministro Sérgio Moro, houve uma conversa entre o presidente e Moro em que o ministro deixou claro: se Valeixo for demitido, eu fico desconfortável e não posso permanecer. E foi o que aconteceu. O Valeixo foi demitido e, obviamente, de forma inusitada, porque utilizou-se o nome de Moro. É como se o presidente da República estivesse assinando a demissão de Valeixo com a caneta azul do ministro Sérgio Moro. O nome dele estava lá. E ele não demitiu o Valeixo, ele pediu para que não fosse demitido. Portanto, é isso que configura o chamado crime de falsidade ideológica. E depois, o ministro poderia sair silenciosamente. Seria correto? Ele próprio disse hoje no Twitter que
fez a coisa certa, da maneira certa, como sempre pregou. É nessa hora em que você coloca a sua ambição pessoal de poder, não é? Afinal, o ministro da Justiça é um ministério poderoso, é um cargo da maior importância. Você coloca na balança, você fica com a ambição ou com a vaidade ou com, enfim, essa pretensão de visibilidade permanente, você fica com o poder ou com as suas convicções pessoais? Você afronta as suas convicções pessoais em nome do poder, do privilégio de ser poderoso, de ocupar um cargo importante na República, ou você fica com as suas convicções pessoais? Sérgio Moro ficou com as suas convicções, mais do que convicções, princípios, não é? Nós temos que colocar, se nós queremos respeitar aqueles que representamos, se nós queremos respeitar uma sociedade sofrida, marginalizada muitas vezes, explorada quase sempre, que trabalha duro, paga impostos muitas vezes sem poder pagar, sofre as consequências de péssimos governos ao longo do tempo, assiste um país rico ser desgovernado, um país com potencialidades econômicas extraordinárias, preservando um sistema de privilégio para autoridades e de infortúnio para a grande maioria, transformando a República num perverso império, onde poucos ou muitos privilegiados usufruem o privilégio da abastança, da prosperidade, vendo ao seu redor campear uma miséria incrível no país, com incríveis diferenças sociais que nos atormentam todos os dias ou atormentam as pessoas conscientes, responsáveis e lúcidas todos os dias. Então, neste momento, quando você vê o ministro como Sérgio Moro colocando os princípios à frente dos seus interesses, das suas vaidades, das suas pretensões, das suas ambições, é evidente que você tem que aplaudir e se solidarizar. Por isso nós estamos aqui hoje para manifestar a nossa inteira solidariedade ao ministro Sérgio Moro e já o fizemos antes. Já fizemos isso no primeiro momento, já durante a entrevista do ministro Sérgio Moro, nós publicamos uma nota em nome do nosso partido Podemos, de solidariedade e apoio ao ministro Sérgio Moro. Nós podemos discutir alguns detalhes até, mas o que eu prefiro dizer como prioridade é que o Brasil não pode parar. Isso não pode parar o país. O Brasil tem que andar para frente, não é? Superar essa crise na saúde, a crise econômica e superar também essa crise institucional que ganha corpo agora com a demissão do Valeixo e como consequência o pedido de demissão de Sérgio Moro. Vamos colocar a nossa posição com muita clareza. Não pensem que eu desejo um impeachment do presidente. Não. Mas é evidente que se ele tivesse a mesma grandeza que teve o ministro Sérgio Moro, ou ele mudaria totalmente de comportamento, ou renunciaria ao mandato para que o país não sofra as consequências. Eu, pessoalmente, não desejo um processo de impeachment que é doloroso demais. É um ano de discussão, de debate, de investigação. Não, eu não desejo um processo de impeachment. Mas eu não desejo que as coisas continuem como estão. E mais, é preciso também reconhecer com franqueza que existem fundamentos, sim, para um processo de impeachment, desde que as denúncias sejam comprovadas e já há inquérito em curso para que isso ocorra ou não, que elas sejam comprovadas ou não sejam comprovadas. Mas certamente a denúncia
reúne fundamentos que justificariam a afirmação ter havido crime de responsabilidade. Obviamente, a Polícia Federal tem que ser uma instituição preservada com autonomia e independência. Não é uma instituição do governo, muito menos de propriedade de quem governa. É uma instituição de propriedade do Estado brasileiro. É assim que deve ser encarada a Polícia Federal, com plena autonomia. Olha, o ministro Moro disse ontem que em outros tempos, mesmo em tempos dos governos do PT, a Polícia Federal não sofria invasão de competência. Ela tinha independência e autonomia. E eu vinha dizendo, em várias oportunidades, disse até recentemente num congresso do MBL em São Paulo, que seria sucedido no palco depois pelo ex-presidente Michel Temer, eu afirmei, na ausência dele, evidentemente, ele não estava presente, mas eu afirmei que mesmo no período de Michel Temer, um presidente denunciado 2 vezes por corrupção pela Procuradoria-Geral da República, mesmo com um presidente denunciado 2 vezes por corrupção e ameaçado de um processo de impeachment que se instaurava já na Câmara dos Deputados, mesmo nesse período, com essas circunstâncias, a Polícia Federal era autônoma, independente, e a Operação Lava Jato estava mais fortalecida do que depois da posse do presidente Jair Bolsonaro, que despertou as esperanças do povo brasileiro de que nós poderíamos ter, sim, a institucionalização da Operação Lava Jato como uma espécie de política de combate à corrupção permanente, mas uma política de Estado e não uma política de governo. Então, este foi o momento mais frustrante. Esse retrocesso é a frustração maior desse período para aqueles que imaginavam avanços no combate à corrupção e não retrocessos. Então, naquele período, a Operação Lava Jato tinha um respaldo mais sólido da Polícia Federal, do Ministério Público, porque estas instituições, que são essenciais ao Estado de Direito, eram instituições valorizadas, protegidas pela Constituição e pela autoridade, porque eram instituições independentes e autônomas. Então, não há justificativa para essa tentativa de invasão de competência da parte da Presidência da República, que foi a razão da reação do ministro Sérgio Moro. Então, se houve essa invasão de competência, houve sim crime de responsabilidade, mas isso tem que ficar comprovado. E eu, particularmente, não estou aqui pregando, não, a instauração de um processo de impeachment. Eu espero que essa situação possa ser administrada de outra forma e que nós possamos superar essas dificuldades eventuais, não é? Mas agora é preciso dizer que o que ocorreu ontem foi uma opção de lado, foi uma escolha. O presidente da República fez a sua escolha entre um combate permanente, implacável à corrupção, a adoção da postura ética como prioridade absoluta. O presidente fez uma opção pela governabilidade promíscua, buscando partidos políticos que possam dar apoio, possam participar da base de sustentação do governo em troca de vantagens, de favores, no chamado balcão de negócios, no chamado toma lá da cá. Isso já ocorreu no ano passado, mas agora se consolida. Antes desta providência da demissão de Maurício Valeixo, o presidente já havia acertado, essa é a expressão correta, o verbo correto, já havia acertado o apoio de partidos políticos em troca de um loteamento de cargos. Banco do Nordeste para um partido, FNDE para outro partido, não é? O DENIT, o famoso DENIT para outro partido. Então, isso foi noticiado, isso foi divulgado. As conversações foram
anunciadas. No Congresso Nacional, isto é do conhecimento de todos, embora nós estejamos em isolamento social, há uma comunicação permanente entre parlamentares. E isto é fato. Ocorreu, está ocorrendo, e isso é muito mal. Na verdade, nós não sepultamos o velho sistema, nós não derrubamos o balcão de negócios, então. E isso é frustrante, é claro que eu imagino a frustração de todos os brasileiros diante de um fato como esse, já que toda campanha eleitoral é um ressuscitar de esperanças. E as pessoas, quando comparecem às urnas, levam seus sonhos de mudança, de novos tempos. É por isso que fala-se muito, a nova política. Eu fico rindo quando se fala em nova política, não é? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes não conhecem os políticos que elegem, porque não acompanham o seu itinerário, né? Os caminhos que caminham durante o período que exercem mandatos até chegarem às eleições, não é? Isso é fundamental, que esse acompanhamento seja feito. Então, muitas pessoas são iludidas, não é? Existem alguns políticos que possuem um fetiche, que o utilizam de uma forma tão competente que iludem, não é? Exerce um fascínio incrível durante o momento do palanque, não é? O palanque eleitoral. Então, esse processo de campanha que leva as pessoas a participar mais ativamente da vida política do país, o período eleitoral é quando as pessoas participam, não é? Esse período é utilizado com muita habilidade por alguns que se especializaram na mistificação, na enganação, né? E exerce esse fascínio sobre a população. Nós imaginamos que as frustrações decorrem exatamente desse cenário. Aí nós passamos a viver a política como uma selva, né? que exige muita coragem daqueles que atuam com decência e com dignidade, porque o enfrentamento é desigual. E aí você vem o desestímulo, né? Você se sente desestimulado, porque você vê a política como o chão minado da inversão de valores, das incompreensões, das ingratidões, obviamente, das traições, mas, sobretudo, o que machuca mais é a inversão de valores. Quando você é desqualificado indevidamente, porque há uma generalização absurda, às vezes, não é? Não se separa o joio do trigo, e outras vezes você é desprezado porque a escolha se dirige a quem soube exercer o fascínio sobre as multidões, com mistificação, mentiras e acobertamento do seu histórico para que as suas deficiências não sejam reveladas. Então, o Brasil não pode parar. Nós queremos que este impasse seja superado, não é? Seja superado. Eu vejo algumas pessoas indagando, alguns jornalistas indagando. Você já convidou o Moro para ingressar no Podemos, não é? E eu digo, olha, não toque nesse assunto agora, não é o momento. Isso pode ser utilizado até pelos adversários, né, como arma contra a grandeza da atitude de Moro, né? Isso pode ser usado para desqualificar o gesto, que tem que ser um gesto exemplar, né? Nós temos que recolher esse gesto do ministro Moro como um exemplo de conduta ética, não é? Pode dizer, olha, está vendo? O objetivo é esse, o objetivo é político. Não é o objetivo político. Não há nenhum propósito. E posso confessar aqui, como se estivesse num confessionário. Nós sempre defendemos o ministro Moro há muito tempo, há muitos anos.
não é? Lá atrás já, ainda ele muito jovem como juiz. Nós somos do mesmo estado, nós nos conhecemos por isso. A convergência se estabeleceu naturalmente pela pauta, pela agenda dele, que é também nossa. Há uma coincidência de pensamento em relação àquilo que é bom para o país. E principalmente no campo da justiça, da segurança e da ética. Então, houve essa convergência natural. Nós nunca fomos cooptar o ministro Moro para vir para o Podemos. Eu vi uma notícia que achei ridícula, ri muito dela, né, que uma das causas do presidente ter se incompatibilizado com o ministro Moro foi um jantar entre Moro e eu em Curitiba, onde nós discutimos a eleição de 2022. Esse jantar não ocorreu. Não ocorreu. Isso não existiu. Eu nunca procurei cooptar Moro, ele é testemunha disso. Eu nunca o convidei para vir para o partido porque o respeito e sabia das suas dificuldades no governo, dos conflitos internos, e eu não seria capaz de jogar combustível no incêndio. Não. Eu não faria nada que pudesse incrementar uma relação já complexa entre presidente e ministro, porque perfis diferentes, perfis totalmente diferentes. Então, uma relação seria sempre complicada, porque não há identificação entre ambos. Nunca houve, e isso não se constrói assim, não é? Repentinamente. Então, eu jamais cooptei politicamente, nunca convidei Moro para vir para o Podemos. Agora, é evidente que se a opção dele for a política, um dia, porque agora é o momento da reflexão, ele agora certamente está curtindo uma profunda decepção, porque conheceu muito de perto, com toda a sua radicalidade, esta selva da política e que exige muita coragem dos honestos, dos dignos e dos competentes. Então esse é um momento dele que nós temos que respeitar. Evidentemente, se logo mais adiante ele desejar participar da atividade pública, é óbvio que o nosso partido estará de portas abertas, não tenham dúvidas disso, não é? Estará de portas abertas porque é um valor fundamental da atividade pública brasileira dos últimos tempos. Ele se tornou um ícone no combate à corrupção e, sem dúvida, adquiriu um patrimônio extraordinário de popularidade nacional. E é óbvio que isso faria muito bem a um partido que está sendo construído agora e que quer ser uma ferramenta política à disposição do povo brasileiro para promover mudanças. Então é óbvio que será muito bem-vindo o dia que ele quiser. As portas estarão sempre escancaradas para ele. Mas este não é assunto para este momento, não é? Por isso, eu até pedi a alguns jornalistas ontem, olha, eu tenho constrangimento de falar sobre esse assunto, eu preferia não falar. Eu preferia não falar sobre esse assunto. Bem, eu acho que vou dar uma olhada aqui, eu estou vendo aí umas críticas ao ministro Moro, né? Obviamente as críticas ocorrem de lado a lado, aos que criticam o presidente e aos que criticam o ministro Moro, não é? Estou vendo ali, né, no telefone, correndo ali embaixo, batalha do bem e do mal, a Simone Bandeira afirmando isso. Bom, eu vou ver aqui nesse telefone aqui, enquanto falo naquele, né, para passar aqui a opinião das pessoas. Eu tenho esse hábito, quando eu abro a minha página do Facebook para ler mensagens, eu não procuro saber de que lado vem a mensagem. Então, não faço seleção das mensagens que leio aqui. O que, antes de começar a ler as mensagens, eu quero mais uma vez dizer que eu não tenho parcialidade. Eu procuro ser justo sempre nas avaliações que faço de todos os acontecimentos na política. A minha participação, eu disse há poucos dias ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, porque sempre estamos
em lados diferentes, não é? Então eu disse a ele, olha, Davi, eu quero te dizer que eu estou jogando a toalha das minhas pretensões pessoais, porque o Brasil está vivendo um momento de tal gravidade que não há espaço para egoísmo, para oportunismo. Eu lamento profundamente quando eu vejo políticos nessa tragédia da pandemia, insensíveis à dor, ao sofrimento de pessoas, vítimas desse vírus, não é? Vítimas também da incompetência de governos, porque nós temos um sistema caótico de saúde pública no Brasil, que não pode acolher os necessitados numa hora como essa, não é? Então os brasileiros são vítimas e políticos explorando as vítimas, tentando levar vantagem, tentando melhorar o seu capital político nesta hora para faturar eleitoralmente à frente em confrontos eleitorais que virão. Isso é deplorável, isso é lastimável. Então, eu disse a ele, olha, eu jogo a toalha de eventuais pretensões políticas para ajudar o país, para ajudar o Congresso a recuperar a sua imagem diante da população brasileira como uma atuação competente nesse momento difícil, não é? Uma atuação não só competente, como rápida. Porque muitas vezes uma decisão competente adotada com lentidão, ela tem os seus resultados comprometidos pelo tempo que passou. Então é preciso agir rápido, com muita eficiência e competência. E é dessa forma que eu me coloco. Eu sei que muitos não acreditam, que acham que todos os políticos são mistificadores, todos os políticos são falaciosos, são mentirosos, não cumprem o que prometem, mas é preciso separar joio do trigo, viu? Porque eu, sinceramente, eu prefiro perder amigos, perder votos, perder leitores, perder eleições do que perder a dignidade. Não, jamais perderei a dignidade. E nunca me acovardarei diante de críticas que possam ser assacadas contra mim porque eu defendo determinadas posições. A minha posição é de buscar a justiça e a verdade. Esta é a minha posição. Nesse caso, nesse confronto que há agora aqui nas redes sociais, nessa disputa que coloca aí o bem contra o mal, eu estou ao lado. Nesse momento, eu estou defendendo a postura de alguém que sempre agiu corretamente e corajosamente, que enfrentou situações difíceis e que ajudou a desmontar uma organização criminosa no país. Não podemos esquecer isso. Nós temos memória curta quase sempre na política, não é? E nós não podemos esquecer quem foi o ícone dessa mudança, dessa ruptura. Eu coloco especialmente dois paranaenses como os ícones principais desta ruptura, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Não podemos esquecer isso. Não vamos esquecer disso. Não vamos colocar os nossos interesses pessoais adiante disso. Não, o nosso entusiasmo por algumas pessoas à frente da realidade. Vamos reconhecer quem prestou serviços ao país. E que serviço prestou ao país o Sérgio Moro? E com que coragem? E correndo riscos, né? Eu tenho que reconhecer isso. E tenho que pedir esse reconhecimento àqueles que possuem lucidez.